Sexto ano, continuando a correção dos nossos exercícios sobre fração, vamos para o nosso próximo exercício. O exercício na página 138, exercício de número 28. Ele diz: a fração 20 sobre 50 é equivalente à fração, letra A, 2 sobre 5, letra B, 5 sobre 7, letra C, 5 sobre 2, letra D, 7 sobre 2. Vamos calcular a partir dessa fração e entender o que seria essa fração equivalente. Fração equivalente é uma fração na qual você pode dividir ou multiplicar e encontrar frações semelhantes àquela originária. Nós temos a fração originária 20 sobre 50. Observe que todas as nossas possibilidades são frações menores do que 20 e 50. 20 no numerador, 50 no denominador. Ou seja, nós devemos dividir essa fração pelo mesmo valor, ou seja, simplificar ela e encontrar uma fração que seja semelhante a ela. O número 20 e o número 50, eles podem ser simplificados por 2, podem ser simplificados por 5, podem ser simplificados por 10. Por quê? Quando nós estamos dividindo dois valores, temos que lembrar de quando estudamos múltiplos e divisores e os critérios de divisibilidade. Se um número termina em 0 e 0, nós sabemos que ele pode ser dividido por 2. Se ele termina em 0 e 5, nós sabemos que ele pode ser dividido por 5. E se ele é um número par, nós sabemos que ele pode dividir por 2. Então, qualquer um desses números que escolhêssemos, poderíamos encontrar possíveis respostas. Tornando, então, a nossa fração uma fração irredutível, lembra, fração irredutível é quando você divide o numerador e o denominador o máximo de vezes possível e torna essa fração de forma que os números sejam primos entre si, ou seja, o numerador seja primo do denominador. Então, podemos dividir por 2, já que é um número maior e não precisaremos fazer essa divisão várias vezes. 20 dividido por 10 será 2. E 50 dividido por 10 será 5. Logo, a fração 20 50avos é semelhante ou equivalente à fração 2/5. E a fração 2/5 nós temos entre as nossas opções. É a letra A. Então, já encontramos a fração irredutível e já encontramos a nossa resposta. Nosso próximo exercício, exercício de número 29. O exercício, ele diz: calcule o valor correto para que as frações sejam equivalentes. Lembra, fração equivalente não quer dizer que o numerador e o denominador têm que ser iguais. Quer dizer que uma fração equivale à outra. Ambas representam a mesma parte de um todo. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E e na letra F, observe que nós temos uma fração e do outro lado dela nós temos uma fração que está faltando um valor, o valor x. Então, nós temos que observar, através de multiplicações ou divisões, qual é o valor que está faltando. Na letra A, nós temos a primeira fração, 1/5. O numerador é 1 e o denominador é 5. Ela tem que ser equivalente à fração x 30avos. Observe que nas duas frações nós temos o denominador. Então, vamos começar por aquilo que já tem. O número 5 passou a ser o número 30. Se ele aumentou, então nós vamos pensar em multiplicação. Se ele diminuir, nós iremos pensar em divisão. Se aumentou, nós vamos pensar que número eu multiplico por 5 e eu tenho 30. Esse número é o 6, porque 5 vezes 6 é 30. Se nós multiplicamos os denominadores por 30, então faremos o mesmo processo no numerador. 1 vezes 30 é 6, e logo o valor que está faltando, o valor x, é 6. Então, observa, para encontrar o valor que está faltando, nós iremos utilizar multiplicação e divisão. Começamos sempre daquele valor que já tem os dois e vamos imaginar. Se utilizou multiplicação quando aumenta,
divisão quando diminui. E que número eu posso multiplicar ou dividir para encontrar o valor que já está lá. O mesmo processo nós iremos fazer com aquele valor que não está e descobrir o que está faltando, o valor de x. Na letra B, nós temos a fração 2/5 equivalente à fração 6 sobre x. Bom, agora nós temos os numeradores. Os numeradores são 2 e 6. Bom, se o numerador aumentou, então houve uma multiplicação. Que número que eu multiplico por 2 que eu consigo 6? O número 3, porque 2 vezes 3 é 6. Faremos o mesmo processo com o valor que está faltando. 5 vezes 3 é 15. Logo, o valor de x será 15. Na letra C, nós temos a fração 5 sobre x, equivalente à fração 25 sobre 40. Bom, observe que agora nós faremos também o numerador, mas do 25 para o 5, já que é nessa primeira fração que temos o x. Vamos imaginar, do 25 para o 5, o número diminuiu. Isso quer dizer que houve uma divisão. Que número que eu divido por 25 que eu consigo 5? O próprio 5. Por quê? 25 dividido por 5 é 5. Faremos o mesmo processo, então, com os denominadores. 40 dividido por 5 será quanto? 8. Logo, o valor de x é 8. Na letra D, nós temos a seguinte fração. X sobre sexto equivalente a 6 quarto. Bom, vamos olhar os denominadores. Que valor que nós temos do 6 para o 4? Do 4, aliás, para o 6. Bom, do 4 para o 6 eu sei que o valor aumentou. Então, eu tenho que imaginar que número que eu vou multiplicar por 4, que será 6. Esse número é 1,5. Observa que nós temos que o 6, o 4, aliás, vezes 1,5 será 6. Então, faremos o mesmo processo no numerador. Nós temos que multiplicar o 6 por 1,5. 6 vezes 1,5 será 9. Por quê? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Temos um algarismo após a vírgula, então ficamos com um algarismo após a vírgula. Logo, temos o valor que x sendo 9. Na letra E, nós temos as frações 6 oitavo equivalente a x quarto. Bom, eu sei que temos o denominador. Do 8, passamos para o 4, ou seja, o valor diminuiu. Houve uma divisão. Que número que eu divido por 8 que eu consigo 4? O número 2. Por quê? 8 dividido por 2 é 4. Faremos o mesmo processo no numerador. 6 dividido por 2, 3. Logo, x vale 3. Na letra F, nós temos 15 sobre x igual a 45 terço. Bom, vamos observar que nós temos do 45 para o 15. Do 45 para o 15, houve uma divisão. Nós dividimos o 45 por 3 e conseguimos 15. Faremos o mesmo processo. Dividimos 3 por 3 e teremos 1. Logo, o x vale 1. Nosso próximo exercício agora é na página 139, exercício de número 30. O exercício, ele vai dizer: obtenha a forma irredutível das seguintes frações. Primeiro, vamos lembrar, o que é uma fração irredutível? A fração irredutível é quando você utiliza várias divisões sucessivas e nós temos no final duas frações em que os termos, ou seja, o numerador e o denominador, são primos entre si. Não há como fazer uma divisão entre eles mais. Bom, podemos fazer isso num processo que nós chamamos de processo de simplificação. Dividimos sucessivamente os valores. Então, precisamos lembrar do nosso conteúdo sobre múltiplos e divisores e os critérios de divisibilidade. Lá na letra A, nós temos 150
sobre 210. Então, é o mesmo que 150, o numerador, dividido pelo 210, o denominador. Precisamos lembrar de um número que divida ao mesmo tempo 150 e o 210. Bom, sempre podemos pegar valores maiores e não precisa ser sempre números primos, pode ser qualquer número, desde que ele divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, pode ser qualquer número. Quanto maior o valor que você escolher para iniciar a sua divisão, menos vezes você terá que fazer a divisão sucessiva, ou seja, menos vezes você terá que fazer o processo de simplificação. Se você inicia, por exemplo, 150 e o 210 pelo número 2, porque ambos são pares, você terá que fazer essa divisão sucessiva várias vezes, mas chegará ao final a mesma resposta. Então, não importa o caminho que você chega, a resposta final deve ser sempre a mesma. Bom, pelo critério de divisibilidade, nós sabemos que quando o número termina em zero, ele pode ser dividido por 10. Então, vamos começar do zero. 150 dividido por 10, 15. 210 dividido por 10, 21. 15 e 21, eles podem ser divididos pelo número 3. Então, nós temos 15 dividido por 3, 5. E 21 dividido por 3, 7. Bom, os 5 e 7 nós já sabemos que são números primos. Então, não há nenhum número que divide o 5, nem o 7. Portanto, a nossa fração final equivalente será 5 sobre 7. Na letra B, nós temos 175 sobre o número 245. Numerador, denominador. Bom, vale lembrar, se um número termina em 5, automaticamente ele divide por 5. Então, podemos dividir 175 por 5, 35, e 245 dividido por 5, 49. Os números 35 e 49, eles são divisíveis pelo número 7. 35 dividido por 7 é 5. E 49 dividido por 7 é 7. Então, ficamos com 5 sétimos como fração equivalente. Vamos agora para a letra C. Temos, então, na letra C, o numerador 35, 135, e o denominador 225. Bom, lembra, para que o número divida por 15, ele tem que ser divisível por 5, ou seja, ele tem que terminar em 5 e 0, é o nosso caso, ele termina em 5, e ele também tem que ser divisível por 3. Se você somar os algarismos 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. 9 nós sabemos que é um número divisível por 5, por 3, então também é divisível por 15. E se somarmos 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 também é divisível por 3. Logo, 135 dividido por 15 será 9. E 225 dividido por 15 será 15. Ficaremos com a fração 9 quinzeavos. 9 e 15 são números divisíveis por 3. Então, podemos realizar essa divisão. 9 dividido por 3 é 3. E 15 dividido por 3, 5. Nós sabemos que 3 e 5 são números primos, então eles também são primos entre si. Não posso mais fazer nenhuma divisão. Na letra D, nós temos o número 1.260 dividido por 1.500. Bom, se eles terminam em 0, eu já sei que eu posso dividi-los por 10. Ao dividir um valor por 10, é como se você desconsiderasse o último zero. Então, ficaremos com 1.260 dividido por 10, 126. 1.500 dividido por 10, 150. Os dois números são pares, então eu posso dividir eles por 2. 126 dividido por 2, 63. 150 dividido por 2, 75. Ambos também são divisíveis por 3. 63 dividido por 3, 21. E 75 dividido por 3, 25. Observe que o número 21 e 25, eles não são números primos, mas eles são primos entre si, porque não existe nenhum número que divide 25 e 21 ao mesmo tempo.
O 25 só dividiria por 25 por 20 e por 5. E o 21 não divide. Logo, vamos para a letra E. O numerador é o valor 2.430 e o denominador 4.050. Ambos terminam em zero, então posso dividir por 10. Ficaremos então com 243 no numerador e 405 no denominador. Ambos podem ser simplificados pelo número 9. 243 dividido por 9, 27. 405 dividido por 9, 45. Podemos realizar essa divisão por 9 mais uma vez. 27 dividido por 9, 3. E 45 dividido por 9, 3. Observe que se você tivesse dividido pelo número 3, você também teria que ter feito esse processo 4 vezes, ao invés de 2. Mas chegaria na mesma resposta, 3 quintos. Nosso próximo exercício, também na página 139, exercício de número 38. Temos que determine a classe de equivalência das frações seguintes, pelo menos 6 elementos. Bom, equivalência é quando você multiplica o numerador e o denominador de uma fração que já está irredutível. Você faz esse processo de multiplicação e você precisa encontrar alguns valores. Quando você consegue encontrar vários valores equivalentes a esse, nós chamamos isso de uma classe de equivalência. Ele quer uma classe de equivalência que tenha 6 elementos, ou seja, que você tenha 6 números fracionários seguidos. Bom, na letra A, nós temos a fração 1 sobre 12. Nós temos que multiplicar pelos números naturais. O primeiro número natural é o número 0, o segundo é o número 1. Mas nós não iremos calcular pelo 0 e pelo 1, porque não vai fazer diferença na nossa resposta. Então, sempre iniciamos pelo número 2. 1 vezes 2, 2. 12 vezes 2, 24. Continuando, multiplicamos pelo 3. Ficamos com 1 vezes 3, 3. 12 vezes 3, 36. Agora o número 4. 1 vezes 4, 4. 12 vezes 4, 48. Número 5. 1 vezes 5, 5. 12 vezes 5, 60. Agora o valor 6. 1 vezes 6, 6. 12 vezes 6, 72. Eu poderia continuar, mas nós já temos 6 valores. Nós temos a fração 1 dozeavos, 2 24avos, 3 36avos, 4 48avos, 5 60avos e 6 72avos. 6 números que formam uma classe de equivalências. Na letra B, nós temos a fração 1 sobre 8, ou 1 oitavo. Faremos o mesmo processo, iremos multiplicar. 1 vezes 2, 2. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 3, 24. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 4, 32. 1 vezes 5, 5. 8 vezes 5, 40. 1 vezes 6, 6. 8 vezes 6, 48. Temos agora as nossas frações. 6 frações para formar a nossa classe de frações. 1 sobre 8, 2 sobre 16, 3 sobre 24, 4 sobre 32, 5 sobre 40 e 6 sobre 48. Formou uma classe de equivalência da nossa fração originária 1 sobre oitavo, 1 sobre 8. Na letra C, nós temos a fração 3 sobre 15. Multiplicando por 2, ficaremos com 3 vezes 2, 6. 15 vezes 2, 30. Agora por 3. 3 vezes 3, 9. 15 vezes 3, 45. Por 4. 3 vezes 4, 12. 15 vezes 4, 60. Por 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 5, 75. E por 6. 3 vezes 6, 18. 15 vezes 6, 90. Então, ficamos com a classe de equivalência às frações
3 quinzeavos, 6 trintaavos, 9 45avos, 12 sessentaavos, 13 75avos, 18 90avos. E vamos para o nosso próximo exercício, também na página 139, exercício de número 39. O exercício diz: quais das frações abaixo pertencem à classe de equivalência de 5 sobre 8? Bom, essa é a nossa fração irredutível, porque não tem como reduzir mais do que 5 sobre 8. Então, iremos multiplicá-la pelos valores 2, 3, 4, 5, assim por diante, até encontrar todas que coincidem com as nossas respostas. 10 sobre 16avos, B, 20 sobre 16avos, C, 30 sobre 56avos, D, 15 sobre 24avos e E, 25 sobre 40avos. Vamos ver aqueles que coincidem. Realizando a multiplicação sucessiva, vamos começar multiplicando pelo 2. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 4, 32. 5 vezes 5, 25. 8 vezes 5, 40. Eu poderia continuar fazendo essa multiplicação, mas nenhuma multiplicação a partir do 5 vai coincidir com a nossa resposta. Observe que se você multiplicar 5 vezes 3, você tem 30. E multiplicar 8 vezes 6, você vai ter 48. E não tem nenhuma opção dessa nos nossos exercícios. Então, ficaremos com a classe de frações equivalentes. 10 sobre 16, 15 sobre 24, 20 sobre 32 e 25 sobre 40. Logo, os valores que coincidem são a letra A, D e E. E nós vamos para o nosso próximo exercício, agora na página 140, exercício de número 40, que diz: 40. Simplifique a fração 25 sobre 30. Lembra que simplificar uma fração é dividir numerador e denominador tantas vezes que forem necessário até chegar em uma fração irredutível. Uma fração irredutível é aquela em que o numerador é primo do denominador, ou seja, não há nenhum número que coincide nessa divisão entre eles. Temos, então, 25 sobre 30 como a nossa fração. Observe que nós podemos lembrar das regras de divisibilidade. O número 25 e o número 30, eles terminam em 5 e 0. E pelos critérios de divisibilidade, quando o número termina em 5 e 0, eles são divisíveis por 5. Lembra, simplificar é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não posso escolher números diferentes, sendo qualquer número, mas eles têm que ser iguais. Então, 25 dividido por 5 é 5. E 30 dividido por 5 é 6. Agora, observe que o número 5 e o número 6 não tem nenhum número que divide eles ao mesmo tempo, que seja acima de 2 ou de 2 para frente. Bom, o 5 ele só divide por 1 e por 5, porque ele é um número primo. Já o número 6 divide por 1, 2, 3 e 6. Então, observe que tirando o número 1, não coincide mais nenhum valor. Logo, a simplificação da fração 25 sobre 30 é a fração 5 sobre 6. E agora nós vamos para o nosso próximo exercício. No nosso próximo vídeo, continuaremos a nossa correção, portanto.